Não entender é o verdadeiro entender. Não saber para onde vai, esse é o verdadeiro saber. A paz, meus queridos e minhas queridas. Hoje nós estamos aqui então para darmos continuidade naquela mensagem do vídeo anterior. Nós paramos na parte onde Pedro nega o Cristo sofredor. Nós muitas vezes também não queremos o Cristo dos vales. Nós só queremos os Cristos dos montes. O Cristo que impera, que reina, né? Nós não queremos o Cristo sofredor. Porque isso implica em não só uma negação pelo sofrimento de Deus, isso é, Pedro olhando para Jesus e falando, não, eu não quero que Deus, o meu Deus, seja um Deus que sofre, né? Isso tem a implicação de nós, por Deus, assim dizendo, essa negação, mas isso também tem a implicação de nós por nós mesmos. Isso é, se o meu Deus sofre e ele me convida a continuar a sua mensagem, a continuar o seu processo, a continuar aquilo que ele abriu porta, ou seja, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, o meu lastro, você tem que seguir as minhas pegadas, você tem que caminhar por onde eu caminho. Isso implica que nós também iremos sofrer. Tem uma mensagem do John Piper, muito maravilhosa, você pode colocar aí no YouTube, que chama Você Irá Sofrer. Eu acho muito interessante essa mensagem do John Piper, porque ele traz essa convicção de que ser cristão é participar do sofrimento da cruz. É participar desse sofrimento da cruz. É por isso que a mensagem cristã, ela não casa com o capitalismo, porque no capitalismo é consumo, é luxo, é você acumular, é você ter segurança, é você ter mais, certo? Quando a mensagem cristã é uma mensagem do seguinte, você vai sofrer. Essa mensagem não dá para ser aceita por ninguém que tenha clareza do Evangelho de Jesus Cristo. Essa mensagem só pode ser aceita com alegria por aqueles cujos quais os corações foram domados pelo amor de Deus. Pedro não quer um Cristo sofredor porque ele não quer um Deus sofredor, mas porque ele também não quer sofrer. Assim como o Cristo só é o Cristo sendo aquele que sofre e é rejeitado, também o discípulo só é discípulo no sofrimento e na rejeição, como se com ele fosse crucificado. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Se os discípulos de Jesus são caracterizados por participar do sofrimento e da rejeição, como Cristo foi sofrido e como Cristo foi rejeitado, por que nós estamos querendo um país, uma legislação, um mundo onde as pessoas aplaudam os cristãos? Um mundo onde os governos todos se submetam aos princípios, às morais, aos nossos costumes, a tudo aquilo que a gente tem a oferecer para a humanidade. Por que nós estamos esperando isso? Se está óbvio pelas Escrituras que o caminho do Cristo é o caminho do sofrimento e o caminho da rejeição. Nós não somos desse mundo, somos peregrinos nessa terra. Nós não nascemos fadados ao finito, nós nascemos para a eternidade. O texto bíblico diz que Deus plantou essa eternidade no coração do homem. Nós estamos vivendo como seres naturais quando Deus nos chama para viver realidades sobrenaturais, extraordinárias. Eu não estou dizendo que nós não fazemos parte do mundo. Eu estou dizendo que a lógica com a qual nós fazemos parte do mundo é uma lógica que é diferente da lógica dos sistemas políticos, econômicos, culturais do mundo. A abnegação não é suicídio, mas a abnegação é não conhecer-se. Aqui eu achei fenomenal. Porque o nosso maior discurso é você precisa se conhecer. Você precisa conhecer mais sobre você. Você precisa saber sobre as suas dores, sobre as suas emoções, sobre os seus comportamentos, sobre a sua... Enfim, tem uma série de técnicas, né? Você precisa de conhecer mais o seu temperamento. E é óbvio que nós não estamos aqui fazendo nenhum tipo de negacionismo em relação às ciências como psicologia, psicanálise, ciências sociais, história, as ciências humanas no geral. Muito pelo contrário, não estamos fazendo aqui nenhum tipo de negacionismo em relação à ciência. A questão é que a mensagem cristã, o desafio da mensagem cristã é você não se conhecer. É você chegar em um momento onde você possa dizer, eu não conheço esse que vos fala. Por que você não conhece esse que vos fala? Porque esse que vos fala, eu conheço através do Cristo. Esse que vos fala, já não vos fala mais como Daniel. Esse que vos fala, já não vos fala mais como João, como Maria, como Toninho, como Marcos, como Lucas. Esse que vos fala como Cristo. Mateus 26, 72, quando Pedro é interrogado,
sobre se ele conhecia Jesus, se ele fazia parte da trupe, né, marginalizada de Jesus, Pedro diz assim, não conheço tal homem. E aí esse é um grande desafio meu e seu. O grande desafio meu e seu é inverter essa lógica do Pedro, porque o Pedro diz não conhecer o Cristo. O desafio é nós dizermos que não nos conhecemos, porque conhecemos demasiadamente esse Cristo. Então, a mensagem é uma outra mensagem. Dietrich Bonhoeffer está dizendo para nós. O desafio é nós olharmos para nós e dizer, eu me desconheço. Quando você diz assim, cara, se fosse eu em outro tempo, teria uma raiz de amargura enorme no meu coração. Se fosse eu em outro tempo, eu jamais perdoaria essa pessoa. Se fosse eu em outro tempo, eu nunca pediria perdão. Se fosse eu em outro tempo, eu já teria soltado a mão na cara desse sujeito umas 2, 3 vezes. Se fosse eu em outro tempo, isso quer dizer, parece que eu não me conheço mais. Eu não conheço mais esse homem que parece que eu nasci. Mas eu tive um novo nascimento. Eu tive uma nova vida. E agora eu conheço um outro homem, que é o Cristo. O desafio é você dizer o que Cristo disse sobre Jesus, negando ele, você falar justamente sobre você. Isso é, você dizer, eu não me conheço mais, eu fui salvo. Essa palavra não é direcionada a todos. Essa palavra é somente direcionada àqueles que se propuseram e decidiram seguir a Jesus. Por isso ele diz, aquele que quiser vir após mim. Não são todos, são apenas aqueles que quiserem ir após ele. Tomem a sua cruz e siga-me. Mas é um chamado para todos aqueles que decidiram carregar a cruz. Todos aqueles que se dizem cristãos, a cruz não é uma opção. Ela é uma condição, é um condicionamento, é um imperativo, né? Essa palavra rema é um imperativo em relação a nós. O chamado de Jesus nos leva à morte. Por isso o teólogo vai dizer, Jesus é a nossa morte e Jesus é a nossa vida, ao mesmo tempo. A morte de uma velha vida e a novidade de vida. Ele vai dizer, né, o contrário do discipulado é ter raiva da cruz. Né? Ter raiva da cruz significa você ter um evangelho barato. Né? É por isso que ele é o autor daquela frase que a gente aí virou moda agora, né? Com a ascensão dos reformados aí na mídia, virou moda agora esse conceito de graça barata. Ele é o cara que cunhou esse conceito de graça barata, ou seja, a graça que não tem sofrimento, que não tem rejeição, só tem aceitação, só tem coisa boa, entre aspas, né? Porque o sofrimento em Cristo é bom, como já se diziam por aí, né? Até o inferno com Jesus vira céu. A questão não é o lugar, não é a situação. A questão é se você tem proximidade com Deus ou não. Porque essa é a questão. A cruz de Cristo, apesar dela representar a morte, ela não se encerra no sofrimento. Acho que essa é a mensagem, né? A cruz que você toma, o sofrimento que você toma, ela não se encerra no sofrimento. As dores as lutas que você enfrenta, as dores que você tem, ela não se encerra no sofrimento. Porque a cruz de Cristo é justamente a superação desse sofrimento. Jesus venceu ao morrer. Jesus venceu ao sofrer. Jesus venceu ao ser rejeitado. Jesus venceu após beber o cálice. Ele sabia que o cálice, o sofrimento do cálice, só passaria quando ele tomasse o cálice. O sofrimento do cristão é diferente de um sofrimento para o mundo. Porque o sofrimento do mundo é dor, é doença, é traição, é morte, é rejeição. Para o cristão, o sofrimento não são essas coisas. Essas coisas são dores passageiras. O sofrimento para o cristão é viver uma vida sem Deus. O salmista vai dizer, né, em determinado momento, o salmista vai dizer, olha, um dia em tua casa vale mais do que 1000 anos, vale mais do que todo o tempo. Um dia na tua presença. Né? Depois ele vai dizer, eu só te peço uma coisa, não retires de mim o teu espírito. Isso é, eu não posso viver sem a tua presença. Por mais que eu tenha os meus sofrimentos, as minhas rejeições, os meus pecados, as minhas lamúrias, as minhas dores, por mais que eu tenha as minhas dificuldades, eu não posso viver sem a tua presença. O sofrimento do cristão não são as dores passageiras. Eu lembro, e eu encerro aqui, né? Eu me lembro muito bem das últimas semanas de um grande teólogo brasileiro chamado, brasileiro não, né? Ele viveu no Brasil e é conhecido aqui no Brasil, que é o Russell Shedd. E tinha pelo menos uma entrevista dele em determinado momento da vida, quando o câncer agravou sobre o seu corpo, e eu me lembro dessa entrevista dele dizendo, eu nos últimos meses tenho sentido as dores que eu não senti há anos.
e tem doído muito, mas eu tenho participado um pouco do sofrimento que Jesus teve na cruz por mim. Que privilégio é poder sofrer um pouco de como Cristo sofreu por mim. Meu Deus, que conversão é essa? E eu fico me perguntando e fico pedindo a Deus, orando a Deus, Deus, me dê um coração, me dê esse coração, ajuda-me a ter o meu coração transformado nessa intensidade, onde eu consiga encontrar graça no sofrimento, onde eu consiga encontrar alegria espiritual diante de um sofrimento, físico, contingencial, de um sofrimento situacional. Circunstâncias não têm como fazer com que o cristão realmente passe pelo seu sofrimento último e mais significativo, porque o sofrimento último e mais significativo que um cristão pode ter não é nem mesmo a perda de um filho. Eu posso dizer para você que é uma dor afrontosa, visceral, é uma dor que penetra o âmago, as entranhas da sua existência, mas não há nada pior na nossa vida do que estar separado, afastado de Deus. Ele termina esse capítulo citando aí um clássico, que é o Martinho Lutero. Quando Martinho Lutero escreveu: você não deve agir de acordo com o seu entendimento, mas além dele. Se você se atirar na insensatez, eu lhe darei o meu entendimento. Escute Deus dizendo isso para você. Não entender é o verdadeiro entender. Não saber para onde vai, esse é o verdadeiro saber. Meu entendimento faz que você não entenda. Abraão abandonou a terra natal sem saber para onde ia. Ele se entregou à minha sabedoria, abriu mão de sua própria e dessa maneira seguiu o caminho certo, chegando ao destino verdadeiro. Esse é o caminho da cruz. E você não consegue encontrá-lo sozinho. Eu tenho de guiá-lo, como se você fosse cego. Por isso, nem você, nem ser humano algum, nem qualquer outra criatura, somente eu mesmo, diz o Senhor, por meio do meu Espírito e da minha palavra, posso ensinar o caminho a ser trilhado. Não é a obra que você escolher, nem o sofrimento que você preferir, mas é o caminho com que você se depara, não obstante sua escolha, seu pensamento e seu desejo. E é aí que eu chamo, é aí que você se torna discípulo. É a hora oportuna. O seu mestre chegou. Deus abençoe você. Tudo de bom. Até uma próxima mensagem no nosso canal Theo Grace.